Eu vou começar de novo, porque a gente vai ter que editar ali, viu? E, pessoal, o único objetivo do nosso projeto é trazer vocês para apreciar junto com a gente, ou de forma musical, ou dançando, né? E para vocês também conhecer alguns ritmos nordestinos, alguns gêneros que estão ficando descontinuados, eles estão ficando esquecidos, né? E esses projetos, eles têm justamente essa finalidade de trazer para a sociedade aquelas culturas imateriais que estão apenas na oralidade da população, certo? Aquelas que não são produzidas pela mídia, pela indústria cultural. E aí, com o tempo, ela vai ficando esquecida apenas naquelas comunidades mais resistentes. E a gente vai trazer alguns gêneros musicais hoje, que não são todos apenas um recorte que deu para a gente trazer, porque o tempo na nossa aula também não é grande, né, pô? Então, se a gente fosse abordar todos os gêneros musicais nordestinos, que são mais de 20, a gente iria passar aqui muito tempo, certo? Então, deixa eu falar um pouquinho do objetivo do projeto. Como eu falei no começo, a gente foi contemplado com a edição número 2 da Lei Aldir Blanc, aqui em Crateús, e eu pensei em fazer uma aula musicada sobre gêneros musicais, certo? Então, o que é a Aldir Blanc? Ela é uma política pública que vai fomentar algumas culturas que estão sendo esquecidas pela sociedade e também ajudar na circulação de espetáculos e promover eventos na cidade, enfim. Ela tem toda essa finalidade, né? E o meu projeto, né, é sobre os gêneros musicais nordestinos. E aí a gente vai começar falando sobre o que é o gênero musical. Então, ele é um termo que é utilizado para classificar as músicas de acordo com alguns componentes musicais, certo? E ele já é utilizado há muito tempo para a classificação de repertório, né, desde a música erudita e passando pela cultura da indústria musical, que também se utilizou dos gêneros musicais para criar catálogos para poder vender os discos, certo? E nós temos aqui a ciência que ajuda a classificar esses gêneros, que é a etnomusicologia. Antes de surgir a etnomusicologia, nós tínhamos a musicologia, que fazia um estudo da música europeia, que era a música que era onde surgiu a música clássica, ela tinha todo um manual, tinha toda uma forma e tinha toda uma cultura já estabelecida. Então, a musicologia, ela estudava essa música vinda da Europa, mas sentiu-se a necessidade de trazer uma ciência que pudesse estudar a música no lugar que ela surgia, né, que é lá no meio da população, certo? Então, tudo que a gente vai ver aqui sobre gêneros musicais já passou pelos estudos da etnomusicologia, certo? Então, os gêneros musicais nordestinos, eles são a influência de uma mistura de outras culturas, como a africana, certo? A cultura indígena e também a cultura europeia, que durante o descobrimento do Brasil e o estabelecimento da coroa portuguesa, eles trouxeram essa influência, que começou pela alta sociedade e acabou enraizando pelos gêneros musicais, pelo estilo de arte,
enfim, teatro também. Então, esse quadradinho que tem aqui atrás, ó, se depois você tiver interesse de pesquisar ou avançar os conhecimentos sobre os gêneros musicais, a gente pode disponibilizar esse slide para vocês, certo? Nos grupos dos alunos. Mas nós temos aqui todos os componentes que ajudam nessa classificação. Por exemplo, toda música, ela tem uma batida, certo? E essa batida, ela vai ser encontrada em outra música, e numa terceira música, e numa quarta música. E assim, se ela for a mesma batida, vai se caracterizando um gênero musical, certo? E aí, também tem a questão da harmonia, né? Nós temos aqui, como exemplo, os instrumentos harmônicos, a sanfona, e faz um acorde aí. Nós temos o violão, que são instrumentos harmônicos. Então, essa harmonia, ela vai ser encontrada numa segunda música, numa terceira música, numa quarta música, e assim vai se caracterizando o gênero musical. E por final, para não falar todos os componentes que vocês estão vendo aqui nesse quadro, vocês estão vendo no quadro que a música, ela é muito complexa, ela é feita de vários elementos, instrumentos, ritmo, harmonia, melodia, a quantidade de instrumentos tocando ao mesmo tempo, chamado de tessitura, o tipo de letra, se ela vai abordar um tema romântico, se ela vai abordar um tema de crítica social, se ela vai abordar um tema sobre a separação, que são temas universais. Aí esse conjunto, ele vai somando ao ritmo, vai somando a melodia, a harmonia, até caracterizar um gênero, certo? Então são esses componentes que vão formar os gêneros musicais. No Brasil, os estudos sobre os gêneros musicais, eles são muito tímidos, certo? Até porque a nossa pesquisa científica, quando se trata de arte, de estudar arte, a arte existe como objeto da sociedade, mas ela também é estudada cientificamente. Quando vai dessa área para estudar, poucas pessoas se interessam, além do pouco incentivo, certo? Vocês que fizeram o NTPPS sabem que a ciência, ela está em todas as ramificações da sociedade. Está no estudo da língua, está nos estudos sociais, está nos estudos científicos, das áreas da ciência da natureza, e assim sucessivamente, certo? Na área das linguagens, não é diferente. Tem ciência que vai estudar os dialetos, né, da linguística. Tem ciência que vai estudar os gêneros musicais. Tem outros que vão estudar a influência da música africana na música brasileira. E assim é que a ciência ela permeia todos os campos da vida humana, inclusive na arte, certo? Vou adiantar aqui o slide. Então, essa classificação, ela surge na história da humanidade bem antes, né? Bem antes da indústria musical chegar, porque quando a indústria musical chega, é um divisor de águas, certo? O que era da cultura oral, que eu vou explicar daqui a pouco, cultura oral, a cultura popular e a cultura erudita, elas têm uma característica própria. As músicas de cultura oral, elas acontecem aonde? Lá no meio da comunidade, certo? Os quilombolas, são os indígenas, é um grupo de reizado, é um grupo de maracatu, é um grupo de coco, certo? Aí eles acontecem lá sem que seja industrializado ou seja divulgado pela mídia, certo? É uma forma de produção que muitas vezes ela não é agraciada e chega até vocês. É por isso que tem os projetos que fazem com que a gente pegue esses gêneros e tente
e tente divulgar para vocês, para que ele chegue até a sociedade, né? Ou seja, eles são desprivilegiados com a divulgação, certo? Mas isso não quer dizer que eles não existem. Eles existem nas comunidades e são fortes, certo? Na cultura popular já é um pouco diferente, porque essa cultura, que antes era da oralidade, ela já se transforma em algo mais industrial, certo? Então nós temos gêneros nordestinos que vão ser industriais, que são o quê? O baião, ele consegue chegar até a sociedade através da televisão, como um grande artista chamado Luiz Gonzaga, certo? Aí ele se popularizou e ficou enorme no Brasil. E daí, uma festa conhecida pegou e acoplou isso tudo e se transformou em forró. E o forró ficou gigante e hoje ele abrange vários gêneros musicais, certo? E aí, a gente conhece por quê? Porque é divulgado, certo? Tem toda uma indústria por trás que vai também pegar esse produto e vender para o consumidor final, né? E alguns gêneros, como o coco, o chachado, que também é semi-industrial, ele também é de cultura oral e também de cultura popular. Mas o coco e o maracatu, ele é um pouco desprivilegiado, ele já é só de cultura oral. Ele vai acontecer onde? Lá nos grupos que ainda mantém essa tradição viva, que é uma dança, né? O coco é uma dança, o chachado é uma dança, né? Inclusive o chachado é a dança dos cangaceiros, né? Como é conhecido, e eles ajudaram a popularizar também nos filmes, né? E vou avançar aqui. Bom, nesse quadro aqui nós temos a cultura oral, né, a popular e a erudita. Nós temos aqui dois que são da cultura oral, que é o coco e o maracatu. E os outros ritmos, que já são mais populares, como o baião, o shot, o frevo, o chachado e arrasta-pé, eles já são bastante conhecidos da nossa cultura. Inclusive, o arrasta-pé, ele tem uma festa tradicional no mês de junho, são as quadrilhas juninas, que todo mundo conhece, todo mundo participa. Quando chega no mês de junho, está todo mundo dançando, né? E aí, ele já são populares, esses ritmos, certo? Então, pessoal, eu queria pedir aqui o grupo para a gente começar fazendo algumas demonstrações de ritmos, para que a gente possa conhecer, certo? Aqui nós podemos ver os gêneros musicais do mundo, que são bastante, né? Para quem não sabe, o rock se encaixa no gênero musical, country, jazz e vários outros gêneros que vocês conhecem, pop, o trap, o hip hop, e vários outros gêneros, eles vão ser mais universais e eles chegam a todo o continente. Tem outros gêneros que são os brasileiros, que não são poucos. Vocês estão vendo aqui que o mapa do Brasil está cheio de gêneros musicais, certo? E o Nordeste também. Mas eles chegam menos, né? Alguns que são de cultura popular eles vão chegar menos, até a gente, certo? Então, o nosso foco principal aqui, a gente fez um recorte de 7 gêneros musicais para poder a gente sentir, né? Ouvir, sentir como é que eles vão funcionar dentro da gente, porque a arte, pessoal, ela só passa a existir dentro da gente quando a gente começa a sentir. O objetivo da arte é provocar uma inquietação das pessoas, né? Muitas vezes se via até como é que se diz? Uma experiência extra na vida de cada um, quando você assiste um filme, ou você assiste uma série de TV, alguns exemplos que muitas vezes nos sensibilizam e ao mesmo tempo nos educam, certo?
Então, esse é o chachado. A gente vai demonstrar aqui o ritmo do chachado, começando apresentando aqui os instrumentos e os músicos. No zabumba a gente vai ter o Wesley, que é um dos componentes da banda de música. Meu antigo companheiro de samba, o Zé Wilder, na caixa. E passei um bocado de tempo tocando samba com o Zé Wilder. E também outros instrumentos, o triângulo, em que a gente vai fazer uma mistura de várias coisas. Tem a Jéssica também, que é componente da banda de música. O Neilton também, componente da banda de música, é um dos meus primeiros alunos. É o que mais me dá trabalho na banda. Vai tocar trompete. Eu estou aqui, né? Não é fácil, né? Eu também estudei. Há muitas décadas atrás. Então, aqui do meu outro lado, nós temos a Márcia, que é um privilégio. É difícil conseguir que a Márcia faça um trabalho assim. E é um privilégio tê-la aqui nesse evento. E tem o Igor, que é o chefe da cultura, é o representante máximo aqui da nossa cultura, né, do Conselho de Cultura, e um dos melhores sanfoneiros da região. Aí sim, rapaz, vai ter que ir, vamos ver, não tem escapatória não. E o meu amigo Ernesto, que a gente já tem uma trajetória junto, de muitos anos, dos projetos aqui da Casa de Cultura, que eu trabalhava flauta, e a banda de música, ele trabalhava violão. Né? Então, hoje nós temos aqui uma experiência muito rica. Nós temos vocês, nós temos músicos de Crateús, né? Que a gente conseguiu juntar hoje, né? Muito uma questão de amizade também, porque eu sei que todos aqui têm seus tempos bastante corridos. Não deu para me encaixar o Jackson, mas fica para a próxima. Nosso companheiro aqui de arte do Regina Paz, tem o Anderson também, que não deu para encaixá-lo, mas fica para o próximo projeto, certo? Então, vamos ao chachado. Essa dança aqui era o que os cangaceiros dançavam depois que eles faziam lá o que eles tinham para fazer. E é uma dança muito tradicional que acontece lá em... Aqui tem citando o Vale do Pajeú. Essa letrinha está bem pequenininha, não dá nem para ver direito. Mas é isso, pessoal. Depois a gente pode disponibilizar para vocês se sentirem mais à vontade para pesquisar sobre os gêneros musicais, certo? Então, o nosso próximo gênero que a gente vai ouvir é o maracatu. Esse gênero aqui, para vocês terem ideia, para quem assistiu o Homem que Desafiou o Diabo, que é do cinema nacional, vai ter algumas partes que é só maracatu, principalmente na hora que o cão miúdo ele cai para enfrentar o Joara. Ali a gente tem um maracatu bem pegado, bem feito. E só a nível de curiosidade também, a pessoa que fez o cão miúdo, ele também ele entende sobre a dança do maracatu, né? E ele consegue fazer lá a participação dele, que é muito bem feito. Vamos fazer um maracatuzão aqui para o pessoal escutar.
estivesse ali. É um ritmo muito energético, ele é muito enérgico e que ficou muito bem no filme, né? Ele ficou muito bem colocado lá no filme. E a nível de curiosidade, tem uma banda chamada de Nação Zumbi que infelizmente o compositor já morreu, o Chico Sainz, né? Que eles fazem uma mistura de rock com o maracatu, que é bastante interessante, né? Se vocês que apreciam música também estejam abertos ao novo e se quiserem pesquisar a respeito das bandas que têm esses gêneros, né? É muito interessante. Esse aqui é bastante conhecido. Ele ficou muito popular porque o Luiz Gonzaga, ele chegou até a TV Nacional para poder divulgar o ritmo, certo? E aí o Baião ele ficou muito divulgado. Uma das músicas mais conhecidas é a Asa Branca, que muitos consideram até o hino nordestino, né? Se um dia acontecer de houver a separação, o nosso hino já é a Asa Branca, né? Então, vamos tocar aqui o Baião, para a gente sentir como é que o Baião flui, certo? Vamos lá, Baião. Esse aqui também é bastante conhecido, o Arrasta-Pé. Ele tem uma festa exclusiva para ele, certo? É um gênero musical que consegue transformar a sociedade em festa no mês de junho, certo? Então tem todo aquele movimento, festival de quadrilhas, as quadrilhas que acontecem na escola e toda uma tradição que gira em torno do Arrasta-Pé, certo? Arrasta-Pé. Pode dançar, se vocês quiserem dançar, pode vontade. A participação mais do que especial, viu? Esse aqui também é bastante conhecido. O shot, ele se populariza juntamente com o baião, no âmbito da cultura nacional. Porque quando o Luiz Gonzaga ele se projetou levando o baião, ele também levou o shot. Aí tem o shot das meninas, tem vários, o shot ecológico e vários outros títulos
musicais que ficaram bastante conhecidos no âmbito nacional, certo? E depois dele, vieram também, veio uma banda que deixou um shot bastante popular, que foi o Forró do Moinho. Você acha que todo mundo aí tem Flávio José, e tem vários outros artistas bastante populares que tem um shot, que trouxe o shot para a sociedade, né, para nosso dia a dia. Eu queria pedir uma música especial, só um pouquinho da música do Flávio José, se desse para ser no shot. Qualquer um. É o shot. Esse gênero aqui também é bastante conhecido. E ele tem uma época do ano, né, lá em Pernambuco, ele tem uma época onde ele é bastante comemorado na sociedade, ele é bastante tocado. Tem blocos que vão fazer os desfiles baseados no frevo. E o frevo, ele é um ritmo que transmite bastante energia, né? E nós temos como referência hoje o Spock Frevo, né? Que ele tem uma projeção internacional, inclusive levar o frevo para além das fronteiras brasileiras, né? Hoje o frevo ele é conhecido no mundo todo. E vamos fazer um pouquinho de frevo. Então, o frevo mulher é bastante conhecido, né? Zé Ramalho. E, por último, a gente... Não é o final do evento, a gente vai continuar ainda tem mais a mostra musical, certo? A gente preparou um teste final, porque toda aula sem um teste final e uma atividade não é uma aula, certo? Tem que ter uma atividade. Então, o corpo. A gente vai fazer a demonstração do corpo, como o corpo ele é de cultura oral, certo? Eu acho que poucos de vocês vão reconhecer, mas quando é que ele fica mais popular? É quando Jacques do Pandeiro, que é antecessor do Luiz Gonzaga, contemporâneo ali, um pouco antes e durante o Luiz Gonzaga, ele aborda o corpo a nível nacional. E depois disso aí tem ele fica um pouquinho esquecido, mas aí tem muitos grupos de corpo e eles conseguem se manter, né, nas comunidades e é bacana, certo? A gente vai escutar um pouco agora.
remete muito também à questão da música de embolada, para quem já escutou, embolada de pandeiro, né? Ele remete muito, caju e castanha e tal. Não vai sair nada se eu soltar a voz. Então, só relembrando, quando a gente fala de cultura oral, porque o meio de produção dela é a oralidade. De um grupo para outro, ela não tem uma gravação, ela não tem uma produção de estudo, por isso que a gente fala que é de cultura oral, certo? É nesse sentido. Bom, então agora nós temos um teste, certo? Quem acertar esse teste aqui, os professores que trouxeram os alunos, já estou prometendo por eles, vão dar um ponto para vocês. Aí fica a critério, se é na média, se não é. Mas quem acertar o teste e provar que acertou, vai ganhar pontos, certo? Então é o seguinte, a gente vai tocar umas músicas e vocês vão adivinhar aqui, ó, vocês vão colocar os palpites de vocês no ouvido para funcionar, porque vocês escutaram todos os gêneros, certo? Agora vocês vão atribuir. Será se a primeira música ela é um frevo? Ou será se ela é um arrasta-pé? E a segunda música, certo? Vocês vão fazer essa atribuição, a gente vai tocar todas e aí vocês vão anotar a sequenciazinha e a gente vai perguntar depois, certo? Quem acertar ganha um presente para resgatar no dia 29 de fevereiro, certo? É uma promessa. Daqui a 4 anos, tá? Então, agora é Asa Branca, certo? A primeira música, para vocês atribuírem qual é o gênero da música Asa Branca, certo? Será se é um rock? Será se é um country? Ou é um hip hop? Aí fica por conta do ouvido apurado de vocês, tá bom? Olha, a gente disse todos os ritmos. Agora é hora de vocês fazerem a avaliação final, certo? Então, vamos lá.
ajudar, fez o cara perder. A próxima música é. Essa daqui, se vocês quiserem dançar, pode ficar à vontade. Eu só não gosto que eu não sei. Finalizar o teste, a última música. Agora a gente vai ver se a aula teve um efeito positivo, negativo, se você aprender realmente o que é o chachado, o baiano, certo? Na opinião de vocês e baseado no que vocês escutaram, a primeira música é o hino? Vocês têm certeza disso? Então a primeira música é um baiano, certo? Vão anotando aí. Na opinião de vocês e baseado no que vocês escutaram, a segunda música, o Short da Menina, que o nome já entrega o gênero, é um frevo, tá certo? Errado? É um short, né? Então nós temos o baião, o short. E na terceira música, o que vocês acham? Naquele instrumentalzinho de flauta. Aí vai ser difícil identificar. Então na sequência nós temos baião,
o frevo e uma chachada. É o shot. A quarta música que a gente tocou é o arrasta-pé. Tá certo? É o frevo, certo? Pronto. Anota na sequência só pra gente não esquecer, ó. E ele tá tudo Baião, shot, chachado, frevo e vamos ver quem foi que acertou agora, né? Dá pra tocar uma música de surpresa. Uma música aí de surpresa. Basta de suspense, e agora me acertou dois pontos na média. Ó, os 2 pontos na média só para o segundo dele, viu? O bom aí com os outros professores. Aí tem a ver com os professores, não é comigo não. O segundo dele é esse. Não, a gente não pode entregar tudo de uma vez não, porque senão o negócio complica. Então vamos lá, depois da música de suspense, eu estou olhando aqui para o seu Givano. Seu Givano, nós vamos terminar antes da hora. E agora? vai chorar agora, vai. Tocar até 10h40. Os bichinhos, tudo pedindo para liberar. Olha o suspense! Aí, você acertar, acertou o máximo. Você vai dar vou falar. Pede pra quem Pode ir. Pessoal, assine a frequência, que é muito importante. Por favor, assine a minha frequência. Por favor. Pessoal, boa tarde. Só um minutinho da atenção de vocês. Vocês vão sair sem agradecer o pessoal aqui. Muito obrigado, meu senhor. Eu agradeço ao professor Fleck pela iniciativa, tá? E que vocês tenham aí um bom final de semana. Semana que vem é prova. Obrigado a todos vocês que vieram aqui. Tá certo? Todos que a gente sabe o nome, não vou citar nome, que a gente acaba esquecendo de algum. Mas o Fleck agradece por nós. Tá bom? Então, obrigado a vocês. E a casa está sempre aberta quando vocês quiserem vir por aqui.